Luciane, a gente tem ouvido falar muito das mesas radiônicas que você tem utilizado, tanto com seus clientes que já fazem terapia com você, quanto pessoas que vêm de outros estados e até algumas pessoas de fora do país, já usando e dando depoimentos muito legais da transformação que consegue através da utilização da mesa. E a dúvida é a seguinte: de onde veio a ideia de usar as mesas? Como é que você conheceu as mesas? Por que a ideia de usar as mesas? Eu sempre fui um profissional que, desde a origem, né, da minha formação, eu sempre gostei de ferramentas novas, eu sempre gostei de jogos, eu sempre gostei de trocas. Então, lá no tempo de faculdade, já, eu procurava estudos. E como eu sabia que você ia me perguntar, eu trouxe esse livro, que se chama Mãos de Luz. Ela é de uma profissional que foi uma astronauta, né? Ela trabalhou na NASA, e eu ganhei esse livro em 94. Então, desde o meu, vamos dizer assim, 2 anos, né, depois que eu começo a atuar profissionalmente, eu venho estudando o que é a energia, o que é a predisposição à saúde, qual é o olhar que a gente precisa ter. Porém, a maioria dos profissionais da minha área sempre se colocou muito avesso a esse assunto. Então, eu sempre estudei desde aquela época, mas estudava para mim. Sempre gostei de buscar ferramentas novas, mesas, jogos, dinâmicas, sempre tive uma atuação forte em dinâmica. E de 2 anos antes da pandemia, eu conheci teorias que faziam uso dessa mesma abordagem que eu vim utilizando. Então, embora seja algo novo no meu repertório público, é um remake, né, que a gente fala, de tudo que eu já vinha estudando, porque eu acredito que mais do que buscar a cura da doença, eu acho que a gente precisa trabalhar na construção da saúde, a saúde mental, a saúde emocional. E quando a gente consegue trazer para as pessoas uma ferramenta onde ela também visualize, então é muito comum eu receber clientes que dizem assim: ah, você fala do que me machuca, mas quando você coloca numa mesa, eu entendo o que me machuca. Então isso me atrai mais a estar aqui. E aí é sempre bom, né? Porque cuidar da dor já não é agradável. Cuidar de dor já dói, né? E se puder ser de uma forma agradável, de uma forma divertida, de uma forma que nos traga verdadeiras estradas que a gente possa trilhar na construção da nossa saúde, por que não? E aí a gente tem ouvido o apontamento de que a mesa pode ser dita como um caminho mais curto até a raiz dos nossos problemas. E no mundo onde todo mundo está tão imediatista e quer soluções instantâneas, vem a dúvida: a mesa substituiria então um tratamento de longo prazo, um tratamento independente do tempo que ele precisa, um tratamento psicológico, uma terapia? A mesa substituiria essa terapia? Em hipótese nenhuma, ela vai ser uma substituição. Eu entendo como ferramenta, muitos ainda não conhecem, não usam, não admitem, mas ela é um apontador de um caminho. Então, a gente pode conhecer o cenário que o cliente está, a gente consegue identificar os pontos onde ele tem entroncamento, desafio, objeções, mas o processo terapêutico ele vai fazer com que esse indivíduo consiga compreender, ressignificar e encaixar todas as situações vividas no cotidiano dele de uma forma mais agradável, sem se sentir ameaçado. Porque a nossa cultura vem de um tempo onde o erro é muito forte. As pessoas sinalizam que você fez isso errado. E olha, tinha castigo, tinha ficar de joelho no milho, essas coisas assim. Errou, tá errado. Tá, errou, tá errado. Ó, viu como é que foi ruim o negócio? Errou, é muito ruim errar. Mas, se você não erra, alguém não pode acertar. Então, é impossível alguém dizer assim: se eu soubesse o que eu sei hoje, não faria o que eu fiz ontem. Mas eu só sei
o que eu sei hoje, porque eu errei no passado, porque alguém errou por mim, né? Inclusive, eu costumo dizer para os meus clientes que o caminho do preguiçoso é o melhor, porque aquela pessoa que não quer fazer de forma complicada, de forma dedicada, de forma longa, esse preguiçoso vai achar um caminho esse que depois será entendido e utilizado como o caminho mais fácil. No início ele é preguiçoso, até porque toda vez que a gente começa um tema muito novo, um ponto muito novo, como foi a programação neurolinguística lá atrás, em 1989, quando a gente estudava neurolinguística, era o submundo. Não, não pode falar, não pode. E hoje a gente consegue entender que a programação neurolinguística veio para libertar. Então, se faz necessário que a gente consiga identificar novas ferramentas. Então, eu penso que no processo terapêutico, quando a gente usa uma mesa radiônica, o cliente tem uma visualização daquilo que está sendo impedimento para ele. Então, eu tenho a possibilidade de aplicar a mesa para os meus clientes e prosseguir, como eu tenho outros terapeutas que não têm a mesa e me pede para o cliente vir fazer a mesa, recebe os dados ou a gravação dessa mesa e aquele terapeuta vai trabalhar a questão. Então, ela não substitui, ela complementa e traz uma visibilidade dos pontos de entrocamento. E como seria trabalhado, então, em alguém que não faz tratamento com você, não faz uma terapia com você e nem com outro profissional, mas que te pede a mesa sobre determinado desafio, determinado tema? Então, vamos supor, alguém vem fazer uma mesa de divórcio energético. Eu estou pensando demais num ex-namorado, eu estou pensando demais num colega de trabalho e ele nem lembra de mim, mas eu fico competindo com ele, lembrando dele, e ele me incomoda, gasta energia, é o que mais tem. Então, essa pessoa ela não está num processo terapêutico. Mas quando ela faz uma mesa e ela tem uma compreensão aberta, né, do que ela está fazendo, do que ela já fez, do que ela pode fazer, a situação de tensão ela se subtrai significativamente, a qual ela pode somente ter aquilo como resolvido, ou se ela entende que ela merece mais qualidade de vida e se pode se livrar de 70%, porque ela não vai trabalhar para buscar o 100%. E aí, a partir dali, ou ela pode buscar uma nova mesa, ou ela pode buscar um profissional que vai destrinchar as questões que foram ali apresentadas. Mas certamente o entendimento liberta, né? Então, quando você já sai sabendo o que está acontecendo, é muito legal, porque você entra num movimento de automonitoramento. Gente, olha, eu estou fazendo isso, opa, para. E aí eu refaço. Ou então eu compartilho com uma pessoa próxima. E a pessoa diz, Luciane, ela está fazendo isso assim. Opa, então você ganha uma autossuficiência infinitamente maior a partir do conhecimento dos seus próprios processos. E aí você falou aí da mesa do divórcio energético e de que existem diversos temas. Sim. Quais são os temas, em quais situações eu consigo utilizar a mesa como uma ferramenta de cura, ou uma ferramenta de resolução de problemas, ou até de evolução pessoal? Como eu falei, eu gosto, então eu tenho um armário de mesas, um armário de jogos, né? E adoro. As crianças, é muito interessante, né? Vou abrir só um parênteses. As crianças, elas se divertem aprendendo sobre uma coisa que traz dor. O adulto, ele relaxa, mas a criança se diverte mesmo. Então, a gente pode limpar o ambiente da nossa casa, da nossa empresa, ou seja, eu não estou alcançando um resultado como eu gostaria na minha equipe e eu não sei o que está entravando. Uma das mesas mostra. O divórcio energético eu já te falei, existe a mesa das prosperidades, né? E prosperidade não é só ganho financeiro, é plenitude na saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, se você quer alcançar essa harmonia, quando você faz uma mesa, ela te mostra onde estão os entroncamentos, né? Existe um outro tema que é bastante delicado, que são abusos, né? Infelizmente, a nossa sociedade se limita ao abuso físico e ao abuso sexual.
Porém, quando a gente passa de um limite, nós já estamos entrando no abuso. Então, existe o abuso espiritual, existe o abuso religioso, existe o autoabuso, existe o abuso digital, existe o abuso financeiro, existe o abuso de liderança, existe o abuso profissional, e muitas vezes a gente vai se acostumando. Sabe quando você tem um amigo que tem mau hálito? Com o tempo, no início, você fala, meu Deus, como que pode? Mas depois de um tempo, ele é tão seu amigo que você já não se dá tanto conta. Então, infelizmente, assim são os nossos defeitos. A gente já não se dá conta do quanto ele nos machuca e do quanto machuca o outro. Quando a gente faz uma mesa que trabalha especificamente essas emoções abusivas, a gente percebe que existem questões em vários contextos e que a mesa pode também nos orientar. Existem também aquelas mesas que podem nos sinalizar: opa, o que eu estou fazendo de certo e estou indo para o caminho, e o que eu deveria abandonar de conduta para sair da estrada que eu estou e retornar para o sucesso que eu quero. Então, a gente tem a mesa de limpeza, de casa e empresa, a mesa de abuso, a mesa de prosperidade, a mesa de desprogramação neurobiológica, a mesa de leitura sistêmica, onde a gente percebe como o nosso sistema familiar saiu do eixo e precisa retornar. A maioria das mesas na atualidade que eu tenho são originárias, né, dos meninos da consciência. Eles fizeram essas mesas, eles têm toda uma proposta com essas mesas, eu gosto dessas propostas, e elas falam de expansão de consciência, de expansão de qualidade de vida, de facilidade no processo terapêutico, e quando eu somo a minha formação como psicóloga e eu busco uma ferramenta que me auxilia a dar ao cliente uma visão muito melhor daquilo que incomoda ele, o processo fica mais leve, mais curto, mais agradável, e eu particularmente adoro rir para tudo, até no que dói. Então, eu acho que vale a pena ter jogos, dinâmica de grupo, né? Ferramentas que trazem o lúdico para questões que verdadeiramente nos desafiam e nos levam a tentar esconder a nossa dor, né? E a gente pode e merece ficar melhor. Luciane, então exemplificando aqui para a gente terminar o nosso papo, de em que situação eu posso usar a mesa. Vamos supor que eu sou uma pessoa que cresceu com uma mãe dizendo que eu sou muito burra, que eu sou muito feia, que eu nunca vou ter um casamento feliz, eu nunca vou ser ninguém na vida, e isso, de certa forma, acaba acontecendo e eu não consigo ter o sucesso que eu gostaria. Dentro dessa situação, como uma mesa, qual mesa e como ela me ajudaria? Quando eu tenho uma questão com um objeto de amor, alguém que eu tenho um zelo muito grande, ou um lugar que eu sonhei em trabalhar, e lá eu tenho questões que me machucam, que me magoam, e que me fazem ter condutas de baixa autoestima, eu não me valorizo, eu entro num determinado lugar, eu acho que o outro é sempre melhor, mais bonito, mais arrumado que eu trabalho e não consigo juntar o dinheiro que eu quero. As ferramentas, em especial a mesa radiônica, ela te mostra, que ela traz você para um cenário e ela identifica: aqui dói mais, aqui dói menos. Use essa ferramenta, use esse exercício, use essa técnica. Então, ela traz alguma coisa que está escondida. É como se eu tivesse um foco aqui atrás e que eu ponho aqui na frente. A mesa traz para que você veja de uma maneira clara, para que você trate de uma maneira produtiva e para que você produza resultados, porque você desenvolve uma coisa chamada estado de presença. O que é estado de presença? É quando eu me percebo tomando algumas atitudes destrutivas e eu não preciso chegar na destruição para eu paralisar esse processo. Então, quanto mais consciente eu estou, quanto mais firme eu estou, melhor a minha qualidade de vida e a qualidade dos meus resultados. Eu quero, só para encerrar, dizer para você que a frequência que a Terra tem nos traz ou busca
que nós, seres humanos, entremos em harmonia. Só quando todos nós alcançarmos essa harmonia frequencial, a Terra vai chegar onde ela precisa. Então, quando a gente se cura, a Terra se cura. Quando a gente se cura, a nossa família se cura. Quando a gente se cura, nosso ambiente profissional vira um lugar muito melhor. Por isso, eu acredito nas mesas radiônicas.